Olá, veja o projeto de hospedagem social conhecido como Moradia Primeiro em diversos países, inclusive no Brasil e aqui em Porto Alegre, mais conhecido como Projeto Hotelaria. Destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, mais específico para pessoas em situação de rua. Traz resultados e metas positivas pela quantidade de pessoas que deixaram as ruas nos últimos anos. A questão dos abrigos também, o que a gente percebe conversando com as pessoas em situação de rua, porque a impressão que dá é que os albergues, os abrigos têm vaga, só que as pessoas não querem ir, né? Talvez não querem ir por N motivos. Um dos problemas pode ser a parte de ser ambientes coletivos, que dormem vários um lado do outro, a questão de só pode para dormir, se eu não me engano ele pode ficar só 15 dias, depois sai, alguma coisa nesse sentido, ou endereços totalmente muito longe, desconexos com a realidade da pessoa. E o senhor ali que o Júnior estava comentando, toda a vida dele, de reciclagem, tudo que ele faz é na Benjamin. Tentaram colocar ele numa casa de passagem lá na Zona Sul, totalmente contraditório à realidade dele, né? E sem passagem, ele sem dinheiro para ir também. Então a vida dele, o dia a dia dele é no bairro São João. Então ele tinha que estar hospedado no bairro São João e não em um bairro totalmente oposto da realidade de vida dele, né? Isso também são coisas muito peculiares, assim. A gente, em trabalhos acadêmicos em que eu participei, a gente entrou também nessa questão de estudar o estigma em torno da pessoa em situação de rua, porque não basta você tirar a pessoa da calçada e colocá-la sob um teto e vai acabar os problemas. As características em torno dela continuam acontecendo. Ele continua reciclando, ele continua pedindo na sinaleira, ele continua cuidando de carro, né? Ele continua as características do dia a dia, ele continua indo nas equipes de atendimento, ele continua indo comer no restaurante mais acessível, no restaurante popular. Então as características que o rodeiam continuam acontecendo. A diferença é que ele tem um teto para morar e a partir deste teto ele tem perspectivas de ter um recomeço de uma vida melhor, né? Eu acredito que essa questão da pousada, indiferente da pousada que for, mas a modalidade pousada, é isso que eu penso ser algo importante para Porto Alegre. A modalidade pousada, no sentido de caracterizar a pessoa morando como se fosse um domicílio, uma casa, um apartamento, esta perspectiva de ter um local para morar como se fosse um domicílio, como cada um aqui de nós tem, acho que esta é a grande diferença, esta que é o norte promissor de você conseguir recuperar o rumo da vida dessa pessoa, né? Então acho que o grande foco assim, deveria ser este, é tu proporcionar um local onde a pessoa possa morar de uma forma domiciliada e a partir dali sim, você tentar, aí entra com outros setores, saúde, questão de droga, questão de alcoolismo, questão de trabalho, né? Daqui a pouco tentar buscar vínculos familiares, os vínculos dessa pessoa, aonde que ela... aonde que houve ali, né, a quebra do vínculo, se ele tem interesse de ter contato com a família, se não tem, mas isso você consegue fazer a partir do momento que a pessoa está protegida sob um teto, né? Indiferente se for para a pousada Garoa em Pauta, que é aqui a nossa roda de conversa, diferente se for nesta unidade ou naquela, mas que este projeto hospedar em pousadas, que este projeto possa continuar, né? Porque e isso é muito interessante também, estudando mais a fundo, você tem o pré-rua e o pós-rua, e as pessoas generalizam tudo às vezes. O pré-rua são os problemas que acontecem na tua vida, que te levam à situação de rua, e alguns desses problemas podem ser a questão de violência em casa, de briga com família, e cada um de vocês aqui conversando e acompanhando os moradores do dia a dia podem ter certeza que as características, muitas delas, são exatamente isso. Antes de ir para a rua, você briga com a família, é questão de comunidade, às vezes por questão de tráfico, briga em casa, abusos dentro de casa, dos mais diversos possíveis.
Tem situações que chegou ao nosso conhecimento aonde a mulher apanhava em casa, questão de Maria da Penha, pegou as crianças e foi para a rua. E a prefeitura foi lá e fez a abordagem e trouxe essas pessoas para a modalidade pousada. Tem situações que a própria polícia trouxe para as unidades pousada, situações de trabalhos análogos à escravidão. E não foi um nem dois, foram vários casos que aconteceu no ano de 2022, ano de 2023, de situações. Um que eu me lembro foi em Montenegro, teve outro que foi no litoral, tem um em Esteio, se eu não me engano, que a própria polícia desmontou locais onde tinha trabalho análogo à escravidão e trouxeram essas pessoas para unidades pousadas. A diferença também, acontece algum problema na cidade, a modalidade pousada tu consegue ser um braço de apoio imediato para a assistência social, né? Essa questão de trabalho análogo à escravidão, se eu não me engano, foi uma cidade do litoral, Mostardas, Palmares, enfim, foi uma cidade do litoral do Rio Grande do Sul. E trouxeram 20 pessoas, eram famílias com crianças e tudo mais, 20 pessoas que vieram e ficaram morando em unidade pousada através da FASC, e isso foi algo instantâneo, de madrugada que aconteceu, fizeram contato com as unidades e já trouxeram e fizeram hospedagem. Esta rapidez de hospedar em um momento que acontece algum problema na cidade, que tu tenha aquela urgência de hospedar, isso você não consegue num abrigo institucional. Geralmente as vagas em abrigos, elas funcionam quando você pede através de procedimentos administrativos que levam 10 dias, 15 dias, 20 dias para lhe dar o retorno se tem vaga ou não. E o projeto social, através da modalidade pousada, você consegue resolver o problema naquele mesmo instante. A comunicação ela é instantânea. As equipes sociais fazem contato com as unidades, pergunta se tem vaga ou não, tendo vaga já faz a hospedagem naquele exato momento, tem um tempo muito curto, de 1 hora, a pessoa está ali no viaduto, numa praça, numa situação de risco, dali 1 hora ela está protegida, está morando em uma unidade de acolhimento, sabe? Então eu acho que essa rapidez também, isso é muito importante, de trazer a importância de o porquê que este projeto deveria ser melhor analisado por todos os olhares, aí, que se queira ter, mas que ele tenha a sua continuidade, né? Indiferente, se não for na rede que hoje acolhe, que encerrem e façam uma abertura nova, mas para que esta modalidade continue. A modalidade ela é muito importante. O que precisa ser muito pontuado é que as pessoas que moram nas unidades, elas têm acompanhamento, elas têm cada morador, ele tem uma equipe por trás de assistentes sociais. Essas assistentes é uma equipe completa com médico, técnicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras. Então o atendimento ele tem um início, meio e fim, né? Ele é bem completo e consegue dar conta das complexidades de cada pessoa que mora na unidade de pousada hoje. Isso deveria ser trazido ao debate, para reflexão, para que e isso tenha continuidade, né? E que não transformem o sinistro que aconteceu na Farrapos, principalmente a gente está em ano eleitoral, que não transformem isso em palanque eleitoral, né? Que este projeto ele não seja um projeto da gestão atual, mas seja um projeto da cidade de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, para que tenha continuidade, né? Ele é um projeto importante por todos os olhares e aspectos que queira se ver. É um projeto que pode hospedar, é uma ferramenta de hospedagem que dá conta de hospedar aquelas peculiaridades que não podem ser hospedadas em abrigo, em albergue ou em casa de passagem, que são questões com família, com criança, com pet, que, enfim, tudo que a gente já expôs aí. Mas nesse sentido, que ele seja um projeto da cidade de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, e que ele tenha sim a sua continuidade. Porque
os direitos das pessoas. Essa questão, né, que tu traz das marchas e tudo mais, eu acredito muito nisso, a voz da pessoa, o querer, a vontade da pessoa que mora, ela que é a beneficiada, ela que tem que dizer, eu quero ou não quero ficar, eu quero ou não quero, eu quero sair ou quero continuar. A voz dessa pessoa, ela precisa ser ouvida, precisa ser respeitada e a sua vontade precisa prevalecer. Indiferente do local que ela for ficar, mas tem que ser ela, eu quero morar, eu quero ficar. Né? Eu acho que isso, acredito muito nisso, que a voz dessas pessoas deve ser respeitada em primeiro lugar. Discute-se tudo, fala-se sobre tudo, criticam A, B e C, mas ninguém senta e conversa, ninguém senta lá com o cara para conversar com ele. Lá na pousada, lá no abrigo, no albergue, meu irmão, onde é que tu quer morar? Qual que é a tua vontade? Onde é que tu vai sentir-se bem morando e onde é que tu acha que isso vai fazer diferença para que tu, a partir deste momento, consiga reestruturar a tua vida? Onde é que tu quer morar? Na casa de passagem, no abrigo, no albergue, na pousada? Eu acredito que todas as ferramentas, não precisa fechar nenhuma, todas as ferramentas têm a sua importância dentro da política pública que a cidade de Porto Alegre se propõe à população de situação de rua ou à população vulnerável em diversas situações que a cidade, em seus diversos momentos, acaba passando. Tem situações que eu me lembro agora de que aconteceu uma explosão de gás, um condomínio, algo assim, na zona norte de Porto Alegre, e ali naquela ocasião a pousada hospedou pessoas. Teve situação de árvore que caiu em cima de casa, onde a família com crianças na madrugada foi para a rua. E nos ligaram lá se a gente tinha como intervir para fazer essas hospedagens. Então, essas ferramentas, eu acredito muito nisso, que a modalidade pousada, ela é um up, ela é um plus a mais, é uma opção a mais de hospedagem na cidade de Porto Alegre. E apenas jogar pedra, eu acredito que não seja o caminho. Devemos sim parar, refletir e melhorar. Tem coisa a melhorar? Sim, temos. Como já foi dito aqui também. É uma situação, é uma população diferenciada. Eu não posso querer analisar o contexto de vida, o dia a dia da pessoa em situação de rua com o meu olhar morando no Moinhos de Vento, ou morando no bairro nobre de Porto Alegre. Né? Eu não posso querer, estou lá sei lá no 12º, 13º andar do prédio que seja onde eu moro, onde tu mora, você mora, e nós querer que a nossa régua seja a mesma régua da pessoa que está lá morando embaixo do viaduto, embaixo da ponte. São realidades diferentes, são olhares diferentes, e isso tudo deve ser trazido ao debate, né? Então, neste sentido, eu acredito muito sim que a modalidade pousada ela dá conta do recado com o respaldo das equipes sociais, né? O ciclo ele tem que ser completo. Ninguém faz a pousada, a gente chegou a hospedar, se eu não me engano, os dados que a administração trouxe no pico da pandemia chegaram a hospedar quase 500 pessoas, né? Hospedando pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo Estado do Rio Grande do Sul. Se não fosse a ferramenta que tivesse um acompanhamento início, meio e fim, não daria conta de hospedar este número de pessoas que hospedou em Porto Alegre. Então isso eu acredito que tem que ser colocado também na ponta do lápis. Acredito sim que deva ser considerado para fins de reflexão, fins de debate. É uma ferramenta importante, é uma ferramenta que ela deve ser melhorada, deve ser aprimorada, mas acredito muito nisso. Ela traz a sua importância para Porto Alegre, ela é uma ferramenta que começou em 2017, 2018, começou hospedando um número muito pequeno de pessoas. Como deu certo, foi ampliando. Ele foi ampliado, não é algo criado nesta gestão atual, já vem de gestão anteriores, ela só foi ampliada e diversificada. Hoje ela tem outras possibilidades de hospedagem, que nem essas situações que eu falei de tráfico, de análogo à escravidão, questões de tragédias no ambiente familiar,
que acabam vindo para a pousada também, né? Então ela foi ampliada e foi melhorada sim nos últimos anos. Então eu acredito muito nesse sentido, que ela deve ser melhorada e acompanhada mais de perto. As equipes têm todo... eles têm acompanhamento, no dia a dia, o cotidiano dos moradores. Tem toda uma rede completa que acompanha cada pessoa que mora nas unidades de pousada hoje. Então, insistimos muito neste ponto. Deve ser uma ferramenta que tem que ser melhorada, né? E não terminada. Ela tem que ser melhorada e ser mais um caminho, uma oportunidade para essas pessoas que insistem, que pedem, que querem ficar. Acho que o grande segredo é esse: eu quero morar em pousada. Essa aí que é o lema das marchas aí que estão acontecendo, né? Quero morar em pousada.